Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 209, onde vamos estudar, olha aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no último capítulo, é o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. E hoje a gente vai estudar preces por aquele mesmo que ora. Ou seja, eu estou fazendo a prece para mim mesmo. Você está fazendo a prece para você mesmo. Ok? E aí, vamos estudar os itens 40 e 41. Prevendo próxima a morte. Aquela pessoa está numa cama de hospital, ela está se sentindo sem forças, ela já está percebendo que de repente o seu momento de desencarne, de retorno para a pátria espiritual está chegando. Prece para esse momento, ok? Bom, a nossa página na internet, você já está vendo aqui, ó, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrando nessa página, você vai encontrar o quê? Toda semana, toda sexta-feira, um novo vídeo, esse que você está assistindo agora. Além desse vídeo, você vai encontrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar. Você vai encontrar o texto do Evangelho. Vai encontrar o texto da página de preparo. Hoje, por exemplo, é do livro Pão Nosso, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Você vai encontrar o significado das palavras mais difíceis. A gente coloca do lado, ali em parênteses, do lado, a palavrinha difícil. Mastigadinho, não tem como errar, né? Tem o tira dúvidas. E se ainda assim você tiver dúvida, ó, manda o WhatsApp para cá. Aqui, ó, 21 99 247 5631. Vou repetir, hein? 21 99 247 5631. Manda a sua mensagem, manda a sua pergunta, manda a sua dúvida. Eu falo o seguinte, nem sempre eu consigo responder na hora, mas todas as mensagens são respondidas, tá bom? Então pode mandar. Se você quiser mandar e-mail, aqui o e-mail amorperdãoefé@gmail.com. Então pode mandar o e-mail também, o e-mail sempre é respondido. Eu só falo que é mais seguro mandar o WhatsApp, porque no e-mail às vezes ele cai naquela caixa de spam, lixo eletrônico, né? E aí eu não visualizo. O WhatsApp é mais garantido, tá ok? Se você mandar e-mail, levar 10 dias para eu responder, manda de novo, que provavelmente não chegou para mim. Quem gosta de me acompanhar pelas redes sociais também, pode encontrar meu Instagram, pode encontrar o Facebook, pode encontrar através daqui, ó, Sérgio W. Soares. Você vai lá no Instagram, bota Sérgio W. Soares. Vai no Facebook e coloca Sérgio W. Soares. Vai em qualquer rede social, acho que eu estiver participando, você bota Sérgio W. Soares, que você vai me encontrar ali, tá bom? É sempre muito bem-vindo. Muito bom ter a tua presença aí conosco, tá? Bom, agora, mais importante que me procurar nas redes sociais, eu falo, é a gente dar sequência, levar adiante essa proposta do Evangelho no Lar. E esse Evangelho no Lar tem um Facebook. Olha aqui, ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Então, clica lá no curtir, clica lá no compartilhar. Vamos levar adiante cada vez mais a ideia e a proposta do Evangelho no Lar. São tantos valores importantes, né, para o nosso progresso, para a nossa evolução, para a nossa reforma íntima, para o nosso desenvolvimento. Me responda com toda honestidade. Você que está fazendo esse nosso Evangelho no Lar desde o número 1. Hoje estamos entrando no 209. Você pode dizer que você é a mesma pessoa? Eu suponho que você me afirme que com certeza não, que hoje você já é uma pessoa muito melhor, né? Então vamos clicar em curtir e compartilhar sempre o Evangelho no Lar. E a gente informa que esse estudo também está na Rádio Espiritismo, aqui ó, www.radioespiritismo.com.br. Então você pode entrar lá e você clica na grade de programação para você saber, né, o dia e o horário que é transmitido, tá bom? São vários dias durante a semana, vários dias e horários diferentes, tá? A gente fala da fluidificação da água, pega o copo, a jarra, o vasilhame, que terá a fluidificação da água também daqui a pouquinho. Vamos dar início então
com a prece de abertura. Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, anjos da guarda, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, muito obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado e ao conhecimento. Agradecemos aos anjos guardiães pela presença deles desde cedo neste local, preparando, harmonizando, limpando e higienizando espiritualmente falando este ambiente. Que possamos todos assimilar, compreender e principalmente praticar todos os conteúdos que são abordados aqui nesse Evangelho no Lar. E que a cada vez que praticarmos um ato de amor, de perdão, de fé, de caridade, de paciência, de tolerância, de paz e de alegria, possamos estar sendo verdadeiros instrumentos de Deus no auxílio ao nosso próximo. Que possa esse estudo, então, transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Então, feita aí a prece de abertura, nós vamos para a leitura da página de preparo, o livro Pão Nosso, cujo autor é o Espírito Emmanuel, mas na condição de espírito, como é que o Emmanuel ia escrever? Ele utilizou então o Chico Xavier para psicografar, para escrever essas mensagens, tá ok? O autor é o Espírito Emmanuel, quem psicografou foi o Chico Xavier. Capítulo 176, 176, cujo título é Na Revelação da Vida. Então ele começa buscando uma passagem que foi anotada em Atos, capítulo 4, versículo 33. E o que está escrito lá? Está escrito o seguinte: E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Ressurreição, né? Se a gente for olhar no dicionário, ele define ressurreição como voltar à vida no mesmo corpo. E reencarnação é voltar à vida num corpo diferente. Então, o que eles chamaram de ressurreição? Jesus morreu, foi crucificado e eles visualizaram Jesus. Então eles falaram que foi uma ressurreição. Viram Jesus normal ali, tranquilo. Não tinha marca do prego na mão dele, né, quando ele foi pregado na cruz. Não tinha nada disso. Estava lá inteirão, bonitão, lindo, maravilhoso. Então ele entende como ressurreição. Que hoje, com o nosso conhecimento espírita, com o entendimento de mediunidade, vocês sabem qual foi o único critério realmente importante na escolha dos apóstolos de Jesus? Para ele, se o cara era rico ou se ele era pobre, não fazia a menor diferença. Para Jesus, se aquela pessoa era uma pessoa com bons princípios morais ou não, também não tinha a menor diferença. Como assim, Sérgio? Não tinha a menor diferença, porque ele sabia que conversando com elas e orientando, elas iriam chegar no caminho do bem. Né? Paulo de Tarso, que antes se chamava Saulo, era um perseguidor de Jesus, e Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Então, repare, todos esses critérios eram pessoas simples, eram pessoas... Mas o critério dele eram indivíduos com uma extraordinária mediunidade. E essa mediunidade, eles nem sabiam o que era mediunidade, né? Essa mediunidade foi o que permitiu deles verem Jesus depois que ele desencarna, depois que ele morre.
essa mediunidade. Entenderam? Então, vamos continuar aí, né? Dentro do estudo aqui que o Emmanuel tem para nos falar, né? Então ele fala assim: os companheiros diretos do Mestre Divino não estabeleceram os serviços da comunidade cristã sobre princípios cristalizados. Cristalizado é que não evolui, fica daquele jeito. Princípios inamovíveis. Nossa, não era melhor falar imóvel, né? Mas, enfim, inamovíveis, que não se mexe. Então ele fala que os discípulos ali de Jesus não estabeleceram serviço, que o cara fica fazendo a mesma coisa, não cresce, não evolui, não aprende nada. Não. Eles falaram, cultuaram a ordem, a hierarquia e a disciplina, mas amparavam também o espírito do povo, distribuindo os bens da revelação espiritual segundo a capacidade receptiva de cada um dos candidatos para a nova fé. Olha que interessante. Jesus chega, como eu acabei de falar, né, dos critérios de Jesus, né? Às vezes ele podia ser um cara do bem ou um cara do mal, mas ele trabalhava, ele sabia que ele ia trabalhar com aquela pessoa e daqui a pouco ela se tornaria uma pessoa do bem. Então repara, né? Os discípulos, os apóstolos, discípulos, né, dele, que foram dando continuidade, eles procuravam ordem, hierarquia, disciplina e iam levando informações e conhecimentos de acordo com a capacidade de compreensão de cada um. Eu, por exemplo, acabei de falar que o critério de Jesus foi que esses apóstolos tivessem uma baita mediunidade. É muito provável que você nunca tenha parado para pensar nisso. E é muito provável também que lá no início, ou talvez antes de você ser espírita, se eu falo isso, você podia falar assim, só porque é espírita que está falando. Não, porque mediunidade não é coisa de espírita. Como é que é, Sérgio? Eu vou repetir. Mediunidade não é coisa só de espírita. Espírita, católico, ateu, judeu, muçulmano, evangélico tem mediunidade. Queira ou não queira, assuma ou não a sua mediunidade, ou compreenda ou não a sua mediunidade. A mediunidade, ela existe dentro de qualquer cultura, dentro de qualquer religião, de qualquer pessoa. Mas você vê, de repente essa informação chega para você agora. Porque de repente agora você já tem um conhecimento suficiente, já foram 208 evangelhos no lar, né? Esse é o 209, que leva você a compreender isso. Mas alguém que está chegando hoje, de repente ele não vai entender direito. Então, eles foram, né? Os seus discípulos, os apóstolos, foram transmitindo o conhecimento de acordo com o grau de capacidade de compreensão de cada um. Se você vai ensinar para uma criança da primeira série, saiu do jardim da infância, você vai ter que ensinar ela de um jeito. Se você vai ensinar para uma de sexta série, você já vai ter que ensinar de outro jeito. E se você vai ensinar para alguém que já está na universidade, é de um outro jeito completamente diferente. Eu não vejo um aluno da universidade chegar para o professor e falar: tio, eu tirei nota boa, você bota uma estrelinha no meu caderno? Eu não vejo isso acontecer. E é até bom que não aconteça mesmo, né? Que se vier algum professor de universidade e botar estrelinha no caderno, e tem alguma coisa errada, não é verdade? Então vamos continuar aqui. Negar presentemente a legitimidade do esforço espiritista em nome da fé cristã é testemunho de ignorância ou leviandade. Leviandade é o quê? É o julgamento precipitado. É você falar sem pensar, né? Então ele coloca essa questão.
sobre esse esforço espiritista, né? Ele não fala nem espírita, espiritista. Espiritista porque leva em consideração o espírito, a continuidade. O católico, ele é espiritista? Ele é, porque ele considera que nós temos corpo e alma. E aí ele entende que o corpo morre, mas a alma permanece. A única coisa aí que entra em atrito é que o católico ele acha que a alma vai para o céu, vai para o inferno ou vai para o limbo. O que é limbo? Limbo é uma região que não é nem céu nem inferno. Fez o bem, vai para o céu. Fez o mal, vai para o inferno. Mas deu azar. Com 1 ano de idade a criatura morreu. Não fez nem o bem nem pro mal, nem o mal, fica no limbo, né? Aí a gente já entende que, peraí, não é bem assim, né? Sem contar que eles colocam que vai ficar eternamente no céu ou eternamente no inferno. Não. Jesus fala, né? Nenhuma ovelha do rebanho se perderá. Então todos nós vamos evoluindo. Mas ele fala sobre isso, né? Sobre a questão espiritista, a continuidade, tá? Ele continua falando, os discípulos do Senhor, de Jesus, conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo na vida moral. Então, o que ele está dizendo? Que os discípulos, eles compreendiam que o fato da gente estar aqui encarnado é para aprendizado, é para conhecimento, é para progresso, é para evolução, especialmente na parte moral, na nossa questão moral. Deu para entender aí? Então, a gente ser cada vez mais instrumento do bem. É a hora da aula prática. Ah, eu vou fazer o bem, eu vou ser tolerante, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Ah, tá. Lá no plano espiritual é mole. Com aquela turma lá, o André Luiz, o Ulisses, o Chico Xavier, o Emmanuel, com a Madre Teresa de Calcutá, com Gandhi, com Buda. É mole você ser bonzinho. Vem pra cá. Agora, aqui sim é que é a hora da prova. Para verdadeiramente a gente aprender, ok? Ele coloca, eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste de Jesus, né? Ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso para lá do sepulcro. Viram Jesus em espírito, porque até então Jesus podia ser um cara meio doidão, que está mandando umas ideias, depois que ele morresse, acabou tudo, né? Mas o que acontece? Por que ele escolheu esses apóstolos com a mediunidade? Porque aí nessa hora ele iria aparecer e todos iriam conseguir vê-lo. E aí iriam compreender, né? Ah, então esse cara estava falando sério. Ah, então é verdade que se Jesus não aparece, a coisa ia passar batida. Deu para perceber aí então? Então eles foram transmitindo, né? Eles viram, não, é mesmo. Vamos levar adiante isso aqui. Tudo que ele falou realmente é verdade, que ainda tinha dúvida. Em razão disso, o ministério apostólico não se dividia tão somente na discussão dos problemas intelectuais da crença e nos louvores adorativos. Os continuadores do Cristo forneciam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e, em face do amor com que se devotavam à obra salvacionista, neles havia abundante graça. O que eles colocaram então? Porque isso a gente vê muita igreja, muita religião, né? Eu vou adorar Jesus, eu vou adorar Deus, eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar. E o cara adora muito e pratica pouco. Eu vou repetir, hein? O cara adora muito e pratica pouco. Ele fica mais preocupado em ficar adorando Jesus. Jesus, meu Senhor, meu Salvador, meu Mestre, meu isso, meu aquilo. Aí vem uma pessoa, né? Você pode me ajudar? Sai pra lá, rapaz, sai pra lá, não me perturba não que eu tô adorando. Ah, meu Jesus, meu... Gente, quando ele dá esse fora na pobre criatura ali que chegou, ele tá mostrando o quê?
que ele está tendo muita adoração e pouca prática, ele provavelmente vai ter uma surpresa aí bem desagradável na hora do desencarne. Porque a melhor forma de você adorar Jesus é você praticar os valores que ele ensinou. Já falei muito aqui, eu não consigo imaginar Jesus chegando, né? Olha, vocês querem ir vocês querem evoluir, progredir, ir para o reino dos céus? Então me adorem, me amem, me exaltem, me adorem muito. Eu não consigo ver Jesus falando isso. Mas eu consigo ver Jesus falando: pratique o bem, ame o seu próximo, faça a caridade, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse contigo. Aí faz sentido. Então, ó, eles colocaram, os próprios apóstolos colocaram, passar, né, questões, mas não ficar só nesse negócio de adoração, adoração, adoração. Porque se tiver isso e não tiver a prática, não adianta nada. Não adianta nada. Olha só, né? Então, é a gente praticar os bons valores, né? Ele continua: o espiritismo evangélico vem movimentar o serviço divino, que envolve em si não somente a crença consoladora, mas também o conhecimento indiscutível da imortalidade. Espiritismo evangélico, porque evangelho vem de evangelium, de boa nova, e Jesus nos trouxe essas boas novas, esses bons valores. O primeiro deles é que Deus não é nada cruel de ficar castigando, de ficar matando, de querer fazer esses horrores todos. Porque todo mundo tinha medo de Deus. Aliás, até hoje tem muita gente com medo de Deus, né? Então começa a acontecer isso. Mas ele mostra uma nova visão, uma nova percepção, que até então era algo que as pessoas não tinham a capacidade de compreender. Foram os primeiros que foram tendo essa parte de compreender. Tá? E aí ele segue aqui falando: as escolas dogmáticas. O que é dogma? Dogma é um ponto de alguma doutrina, é algo que a pessoa fala que é indiscutível e inquestionável. Isso é um dogma, tá? Então as escolas dogmáticas prosseguirão alinhando artigos de fé inoperante, congelando as ideias em absurdos afirmativos. Mas o espiritismo cristão vem restaurar em suas atividades redentoras o ensinamento da ressurreição individual, consagrado pelo Mestre Divino que voltou, ele mesmo das sombras da morte, para exaltar a continuidade da vida. Sérgio, reencarnação então é um dogma? Vamos lá. O dogma é um ponto de uma doutrina ou de uma filosofia que é tido como indiscutível ou inquestionável. Quando você fala em reencarnação, ela hoje já não é mais um dogma. Por quê? Porque ela admite, ela dá abertura para questionamentos e para discussões. Se reencarnação fosse um dogma, seria assim: ó, reencarnação existe e não se fala mais nisso. Ah, mas eu tenho dúvida com isso. Não se fala. Aí seria um dogma. Mas hoje a reencarnação ela é provada cientificamente. Se vocês quiserem, botem meu nome, Sérgio W. Soares, e escreve lá: provas científicas da reencarnação. Você vai encontrar um monte de palestra minha falando sobre isso em vários lugares do mundo, que eu sou convidado para falar sobre isso. Provado cientificamente. Então, a reencarnação, você pode questionar e a ciência prova. Aí já deixa de ser dogma. Ok? Então vamos lá, né? Capítulo 28, Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas, prece por aquele mesmo que ora. E aí vem a prece para aquela pessoa que está prevendo que está chegando a hora da sua morte. Itens 40 e 41. Então vamos lá, né? No prefácio, ele coloca assim, item 40. A fé no futuro
a orientação do pensamento durante a vida para os destinos vindouros, os destinos que ainda estão por vir, né? Favorecem e aceleram o desligamento do espírito, por enfraquecerem os laços que o prendem no corpo, tanto que frequentemente a vida corpórea ainda não se extinguiu, não se acabou, né? Vou botar aqui, não se acabou. A vida corpórea não se extinguiu de todo, e a alma impaciente já alçou o voo para a imensidade. Ele está colocando assim de uma maneira bem poética, né? Alçou o voo para a imensidade, né? É aquela coisa toda. Mas vamos entender aqui o que ele está querendo dizer. Quando eu tenho a crença, não só a crença, né? Mas como eu falei, a crença seria dogma. Mas quando eu falo a percepção, a prova científica, que me leva a ter uma certeza de que a vida continua, quando vai chegando a hora desse desencarne, é muito comum você ver aquela pessoa tranquila, aquela pessoa em paz. Sérgio, você está falando isso, mas eu conheço uma história do Chico Xavier no avião, que o avião começou a cair, teve uma turbulência, depois ele se recuperou, e que o Chico Xavier ficou desesperado, ficou em pânico. Então isso que você está falando aí não bate para mim, não. Repare, nós temos uma coisa chamada instinto de sobrevivência. Em todo momento eu vou sempre lutar pela minha vida. A minha adrenalina sobe, né? Eu reajo, eu faço, eu vou me debater, né? Se eu estou dentro da água e não sei nadar, eu fico me batendo todo. O instinto de sobrevivência. Então aquele momento não era o momento da morte do Chico Xavier. A reação dele, assim como dos passageiros daquele voo, de gritar e tudo, era o instinto de sobrevivência. Agora, na hora mesmo do desencarne do Chico, ele estava para lá de tranquilo. Porque ele já estava num processo em que a própria espiritualidade vai preparando aquela pessoa. Vai já, né? É como se a pessoa já tivesse uma intuição daquilo ali. Entende? Ah, Sérgio, eu estou deprimido, eu estou com essa intuição. Não, aí não é intuição, aí é depressão. Por quê? Quando a pessoa ela já tem essa percepção, ela em nenhum momento tem sentimento de aflição, de angústia, de medo ou de raiva. Ok? É porque às vezes muita gente chega para mim e fala, eu estou sentindo tal. Mas não. Se você está sentindo desse jeito, você não está sentindo nada. Você está com medo, está com pânico, está com síndrome do pânico ou qualquer outra coisa. Mas ele coloca então que existe esse processo de desligamento. E quando eu percebo isso, eu me fortaleço ao compreender que, ok, vamos lá. É como se eu estivesse numa estação de trem, que vai chegar o trem, eu vou embarcar nesse trem e eu vou desembarcar numa outra cidade, numa outra estação, num outro lugar. Certo? Então ele continua falando. Ao contrário, no homem que concentra nas coisas materiais todos os seus cuidados, aqueles laços são mais tenazes, são mais ferrenhos, são mais insistentes. Penosa e dolorosa é a separação e cheio de perturbação e ansiedade o despertar no além-túmulo. Ah, Sérgio, tá vendo? Olha só, o cara que tem dinheiro para ele desencarnar não é o problema do cara que tem dinheiro. É do cara que tem apego ao dinheiro. O cara que tem apego, aí sim o negócio é complicado. Eu estou vestindo aqui uma camisa. Estou usando essa camisa.
E aí eu uso, mas eu adoro essa camisa. Eu adoro essa camisa dessa cor, desse modelo, é o que eu mais gosto. Ganhei de presente de não sei quem, né? Aí eu crio um apego a ela. E aí ela vai ficando velhinha, vai rasgando e aí eu continuo com ela. Isso faz mal. O cara nem precisa ser rico, mas faz mal. Ele está criando apego. Agora, qual é a maneira correta da gente trabalhar? Eu tenho essa camisa, vou usar enquanto der para usar, mas daqui a pouco já rasgou, manchou aqui, sujou ali, rasgou lá. Já está ficando, né? O tecido já está ficando desgastado. Eu tiro esta camisa com a maior tranquilidade. Se ela estiver num bom estado para eu doar para alguém, eu posso doar. Se ela estiver num estado que eu posso reciclar, transformar em pano de chão, por exemplo, eu posso reciclar. E se estiver num estado que não dá mais para usar, eu jogo ela no lixo e coloco uma outra camisa. Agora, boa parte das pessoas que têm bens materiais criam o apego ao bem material. E aí, na hora do desencarne, ela não quer desencarnar de jeito nenhum. Ela não aceita de jeito nenhum. E isso dificulta o seu processo. Ela passa a passar por um processo, né? Ela passa a ter um processo de desencarne muito sofrido, muito doloroso. Ok? Não é a questão do dinheiro, não é a questão da matéria, é a questão do apego. Tem gente que é pobre, que não tem um centavo no bolso, mas ela tem uma coisinha lá pequenininha, tem um celular que ela comprou, e ela tem apego àquele celular que ela comprou. Vai passar pelo mesmo processo, seja ela rica ou seja ela pobre. Se ela tiver apego, ela vai passar pelo mesmo processo de sofrimento e de angústia. Deu para entender aí? E aí, ele nos coloca... Nossa, essa prece é grande. Vamos lá, vamos analisar. Item 41. A prece, né? Meu Deus, creio em Ti e na Tua bondade infinita. E por isso mesmo, não posso crer que hajas dado ao homem a inteligência que lhe faculta conhecer-te, né? Faculta é que te possibilita. Possibilita, tá? Então, vou ler aqui de novo. Meu Deus, creio em Ti e na Tua bondade infinita. E por isso mesmo não posso crer que hajas dado ao homem inteligência que possibilita conhecer-te. E a inspiração pelo futuro, a aspiração para o futuro, para o mergulhares no nada. Eu aqui estou encarnado, Deus me dá inteligência, me dá capacidade, me dá conhecimento, me dá estudo, me dá mediunidade, para morreu, acabou, pronto, igual o videogame, game over, acabou. Não faz o menor sentido. Então a primeira coisa que ele já coloca aqui na prece: creio que o meu corpo é apenas um envoltório perecível. O que é perecível? Que tem prazo de validade. Você já viu campanha do quilo, né, de doação de alimento? Ele fala, alimento não perecível. É que não tem prazo de validade. Pode dar ali que o prazo de validade é longo. Alimento perecível é que tem prazo de validade curto. Você foi, preparou um sanduíche, botou lá um pão com queijo, né? Se você deixar aquele queijo ali até o dia seguinte, fora da geladeira, ele vai estragar. Então ele fala que o nosso corpo, ele é perecível. Ele tem prazo de validade. Então, ele fala, né? Creio que meu corpo é apenas o envoltório perecível de minha alma e que quando eu tenha deixado de viver, acordarei no mundo dos espíritos. O corpo fica, a alma ou o espírito, ele segue. Pode chamar de alma, pode chamar de espírito, pode chamar de corpo espiritual. Eu gosto muito da expressão corpo espiritual. Tem outros que chamam de energia cósmica. A energia cósmica eu achei mais barato. Minha energia cósmica, ótimo, é energia cósmica, tá valendo, tá bom.
E ele continua: Deus Todo-Poderoso, sinto se rompem os laços que me prendem a alma ao corpo, e que dentro em pouco irei prestar contas do uso que fiz da vida que me foge. Eu me lembro da minha avó, com 102 anos, que ela tinha um medo danado de morte. Ela era toda medrosa com relação à morte. Era bem interessante. Ela até, quando alguma personalidade morria, ela ficava com medo do fantasma ou do espírito daquela personalidade e buscar ela. Por exemplo, eu me lembro quando Elvis Presley morreu, e ela estava com medo que Elvis Presley fosse lá na casa dela, né? Elvis Presley nos Estados Unidos, ela no Brasil lá, e Elvis Presley fosse: não, eu morri, vou buscar ela ali. Né? Nossa, ela tinha que ser muito... Enfim, né? E que acontecia isso. Quando chega o desencarne dela, foi com a tranquilidade. Ela estava tranquila, estava serena, estava em paz, foi naturalmente. Então ele fala, né? Sinto que rompem os laços que me prendem a alma ao corpo, o espírito ao corpo. E dentro em pouco irei prestar contas do uso que fiz da vida que me foge, né? Ou seja, da vida encarnada. Vou para o plano espiritual e ali eu vou prestar conta aí do que eu fiz de bom, o que eu não fiz, fazer aí o balanço geral, né? Vou experimentar as consequências do bem e do mal que pratiquei. Lá não haverá ilusões, nem subterfúgios. Subterfúgio é desculpa esfarrapada, é pretexto para fugir de algo, né? Não vai ter subterfúgio possível. Diante de mim vai desenrolar-se todo o meu passado e serei julgado segundo minhas obras. Aí tem uma turma que nessa hora aí fica com medo, né? O cara que aprontou, o cara que de repente ele é muito bonzinho porque ele tem uma boa propaganda, um bom marketing, né? Você vê às vezes artistas e pessoas aí que são realmente bondosos, e você vê artista que é simpático quando está na frente da câmera. Quando está por trás da câmera, o cara é o cão chupando manga, né? Mas aí o cara tá ali, bonitão, e pro povão, pra mídia, ele consegue enganar. Mas no plano espiritual ele vai conseguir enganar? Não vai conseguir. Não vai conseguir. Um bom exemplo disso é numa passagem de Jesus, né, do atire a primeira pedra, aquele que nunca cometeu pecado, atire a primeira pedra. Eu não sei se vocês sabem, aliás, se você acompanha o nosso evangelho lá, você sabe que a gente já falou sobre esse capítulo. É a única vez que Jesus escreve, que tem a caligrafia de Jesus. Mas Jesus escreveu na areia, né? Então acabou se apagando. Porque quando ele fala da mulher adúltera, quem nunca errou atire a primeira pedra, você acha que todo mundo ficou: ah, sim, Jesus, é mesmo, né? É claro, não vamos atirar não, eu compreendi. É claro que ninguém reagiu assim. A turma chegou: eu vou atirar, eu nunca errei mesmo não. Aí Jesus fazia: vem aqui então. E aí Jesus escrevia na areia: roubou, matou, cometeu um crime, enganou não sei quem em tal situação. Aí os caras olhavam aquilo, engoliam seco, né, e saía de mansinho. Igual aquele programa de televisão, né? Pegue seu banquinho e saia de mansinho, né? Fazia isso. Então quando a gente vai para o plano espiritual, não tem mais essa não. Não tem mais como eu querer ficar enganando ou levantar uma falsa moral ou fingir o que eu não sou, não. Continua, né? Não levarei... Cadê? Não levarei... Nada levarei dos bens da terra. Honras, riquezas, satisfações da vaidade, do orgulho, tudo, enfim, que me é próprio ao corpo, permanecerá nesse mundo. Nem a mais mínima parcela de todas essas coisas me acompanhará, nem me será de utilidade alguma no mundo dos espíritos. Tenho lá um terreno, tenho lá uma casa, tenho uma geladeira, tenho um celular, isso não vai servir para nada no plano espiritual. Apenas levarei comigo o que pertence à minha alma, isto é, as boas e as más qualidades, para serem pesadas na balança da mais rigorosa justiça. E tanto maior severidade haverá no meu julgamento, quanto maior número de ocasiões para fazer o bem que não fiz me tenha proporcionado a posição que ocupei na terra.
Isso a gente já estudou no capítulo 16, né, no item 9. Deus de misericórdia, que o meu arrependimento te chegue aos pés. Então eu também vou mostrar o quanto eu me arrependo de várias coisas, né? O Chico Xavier fala que o único ponto em comum de todos que chegam ao plano desencarnado é a sensação de que poderia ter feito mais. Mesmo aquele cara que fez o máximo, mas ele tem a sensação de que ele poderia ter feito mais, né? Digna-te de lançar sobre mim o manto da tua indulgência, do perdão pelos pecados, né? Se te aprouver, se você entender que vale prolongar a minha existência, seja esse prolongamento empregado em reparar, tanto quanto em mim esteja, o mal que eu tenha praticado. Que eu possa começar a praticar boas ações, né? Se sou sem dilação, sem prolongamento, possível a minha honra, a minha hora, levo contigo o consolador pensamento de que me será permitido redimir-me por meio de novas provas a fim de merecer um dia a felicidade dos eleitos. Então eu vou desencarnar, tudo bem, vida que segue, vou ter outra oportunidade. Se não me for dado gozar imediatamente dessa felicidade, sem mescla, sem mistura, partilha tão só do justo por excelência. Sei que não me é defesa para sempre a esperança e que pelo trabalho alcançarei o fim, mais tarde ou mais cedo, conforme meus esforços. Sei que próximos de mim, para me receberem, estão os espíritos bons e meu anjo da guarda. Tenha eu feito bem ou mal, meu anjo da guarda vai estar comigo e vai conversar, vai me orientar, ou vai puxar minha orelha, né? Aos quais dentro em pouco verei como eles me veem. Sei que se eu tiver merecido, encontrarei de novo aqueles a quem amei na terra e aqueles que aqui deixo irão juntar-se a mim, que um dia estaremos todos reunidos para sempre e que, enquanto esse dia não chegar, poderei vir visitá-los. Então eu sei que eu vou poder visitar esses irmãos, como André Luiz, mas depois de um tempo, né? Sei também que vou encontrar aqueles a quem ofendi. Possam eles perdoar-me o que tenho de reprochar-me, né? De me censurar, o meu orgulho, minha dureza, minhas injustiças, a fim de que a presença deles não me deixe acabrunhado de vergonha, né? Constrangido. Perdoo aos que me tenham feito ou querido fazer mal, sem rancor contra eles. Alimento e peço-te, meu Deus, que lhes perdoe. Então eu estou trabalhando o perdão. Isso já é um ato de grandeza, numa hora do desencarne, né? É ideal que seja antes do desencarne, mas já é um ato de grandeza ali. Senhor, dá-me forças para deixar sem pena os prazeres grosseiros desse mundo. Olha aí o desapego que a gente comentou. Que nada são em confronto com as alegrias sãs e puras do mundo em que vou penetrar. Né? Aqui do plano espiritual é aquela coisa verdadeira mesmo, né? E onde para o justo não há mais tormentos, nem sofrimentos, nem misérias, onde somente o culpado sofre, mas tendo a confortá-lo a esperança. Ele sofre, mas ele pode sair dessa situação, né? A vós, bons espíritos, e a ti, meu anjo guardião, suplico que não me deixeis falir, né? Abater nesse momento supremo, que eu possa ter tranquilidade e serenidade. Fazei que a luz divina brilhe a meus olhos, a fim de que minha fé se reanime se vier a abalar-me. Então eu fico meio abalado? Não, minha fé reanime. E ele fala, né? Veja adiante no parágrafo 5, prece para doentes e obsidiados. Lá na frente, num próximo estudo, a gente vai estudar sobre isso também. Ok? Eu corri aqui no final, mas por quê? Porque toda essa parte eu já tinha comentado lá atrás, né? Então aí foi só fazer a leitura mesmo. Prece para encarnados ou desencarnados, amigos ou inimigos. Eu vou começar a prece quando eu disser pausou. Você pausa aí para mencionar os nomes dessas pessoas. Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, queremos fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que receba do alto a luz, a ajuda, o auxílio, o amparo e o fortalecimento. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Vamos pausar e mencionar os nomes. Pausou aí então. Soltou aí o pause, fluidificação da água. Você vai pausando aí, né? Minutos de Espiritismo 23. Depois você procura. Água fluidificada, tem o estudo completo. Colocando a jarra aqui, as mãos sobre essa jarra e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, trazer os melhores fluidos, energias e vibrações, de forma que, ao contato com nossos organismos,
possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de importante ou de necessário. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Estou colocando aqui a minha água. Você aí, obviamente, você faz pausando, senão você vai se engasgar aí com a água. E agora a prece de encerramento. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos, obrigado por mais este estudo, aprendizado, esclarecimento e reflexões. Obrigado pela limpeza espiritual que foi feita nesse ambiente, que possamos fazer a nossa parte para mantê-la assim como se encontra agora, que possamos ter uma semana de luz e paz e que possamos estar aqui na próxima semana para mais um Evangelho no Lar, que assim seja, graças a Deus. Então, eu lembro sempre, né? Vai pausando aí, nesse finalzinho ele dá essa corrida, que é para você ir pausando, tá bom? Fechamos então por hoje, né? Obrigado aí por nos acompanhar. Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana e encontro marcado então na semana que vem. Tchau, tchau!